Oi, gente! Trazendo a Flávia de novo para mais um vídeo de dúvidas que vocês têm. E é uma dúvida que também vocês me perguntam muito, que é sobre a troca de status aqui nos Estados Unidos. Muita gente me fala assim, mas Dani, eu, por exemplo, não quero tirar o visto de estudante no Brasil, mas quero chegar como turista nos Estados Unidos e fazer uma troca de status. Como que funciona esse processo? É mais fácil? É mais complexo? Como é o índice de aprovação? Existe um índice de aprovação? Existe, Flávia, um índice de aprovação? Olha, essa é uma pergunta interessante. Não existe um índice de aprovação, mas o que existe é saber o que eles precisam e graças a Deus a gente não tem problema. E mesmo quando tem um problema, são coisas reversíveis, porque normalmente é erro da imigração. Então, eu vou te falar que desde que saiu o memorando de abril de 2017, regulamentando a mudança de status, a gente nunca mais teve problema. Por uns 2 anos, em 2015 e 2016, complicou bastante a mudança de status dentro dos Estados Unidos. Porque lembra, né? Tem que fazer a extensão agora e a troca de status. Antigamente só se fazia a troca, né? E agora não, tem que fazer os dois processos. Desde abril de 2017 a coisa tá bem estabilizada. E também entrou um novo memorando em setembro do ano passado, dia né? 11 de setembro de 2018. Que é muito importante, gente. Presta atenção no que a Flávia vai dizer pra vocês. Lembrem que quando vocês entram, antigamente as pessoas faziam um processo de troca de status ou sozinho, ou com um despachante, né? Ou com um paralegal, enfim. Não procuravam advogados de imigração para fazer esse processo porque eles acreditavam que era um processo simples e fácil de fazer. Só que entrou um memorando em setembro do ano passado que causou uma certa preocupação, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora, se você enviar o seu processo de troca de status para a imigração e a imigração identificar que faltou informações ou provas no seu processo, eles já podem cancelar, ou seja, dar negado no seu processo, né, Flávia? Antigamente não era assim, né? Você tinha a oportunidade de remediar o caso, você tinha a oportunidade, eles mandavam o que se chama pedido de evidências, request for evidence, e você tinha 30 dias para responder. E agora, a partir do dia 11 de setembro de 2018, eles têm a autoridade de negar o caso automaticamente, o que é uma consequência terrível. Porque você não consegue depois buscar. Se a pessoa não tem mais status, porque não tem como dar status se você não tem status. Viu? Isso que é o mais complicado, No momento gente. que o seu I-94 expirou, não importa, eu esqueci de incluir documento X, Y, Z. Se for sua culpa, infelizmente não tem como remediar, é bem complicado. É bem complicado. Isso, uma coisa que a Fábio falou foi o seguinte, por exemplo, se uma pessoa contrata um despachante, é porque é mais barato, ou um paralegal, porque é mais barato. Aí o paralegal ou o despachante errou alguma coisa no seu processo, quem é advogado de imigração não consegue arrumar mais. Diferente se a pessoa usou um advogado, né? Exatamente. Eu acho muito importante usar um profissional por vários motivos. Primeiro, esse memorando de 11 de setembro, ele meio aterroriza até a gente mesmo, até os próprios advogados. Até os próprios advogados agora, se a gente se preocupava antes, a gente se preocupa bem mais. Segundo, o que acontece é o seguinte, gente, a gente tem licença, né? A gente tem uma licença do estado da Califórnia ou do estado de onde vocês encontrarem um advogado, então se há uma negligência da parte do advogado, é uma base para um recurso, certo? Graças a Deus não acontece, é raro ver um erro de advogado, mas pelo menos você tem um plano B. Um paralegal, a imigração vai dizer, nada contra o paralegal, eu trabalhei por 12 anos como paralegal, porque não estou falando mal do profissional, mas a realidade o barato às vezes sai caro. Porque eles não conseguem remediar, né? Não conseguem remediar porque a resposta da imigração você deveria ter contratado um profissional licenciado para te ajudar. Então, a consequência de uma mudança de status ser negada é você ter que sair do país. Quanto tempo geralmente eles dão para sair do país quando o processo é negado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você tem... sabe, a pergunta de $1 milhão. Todo mundo essa é uma excelente pergunta, porque todo mundo me faz essa pergunta. O estatuto é bem vago, sabe? É um reasonable time, é um tempo razoável. Então, eu falo, se um caso é negado, você tem 33 dias para apelar se você recebeu a negação por correio. Então, a minha lógica é o seguinte, sai no máximo em 30 dias, porque é o que você teria para apelar a decisão da imigração. Então, eu sempre falo, olha, gente, no máximo 30 dias, porque é o que a imigração tá te dando. E é uma saída voluntária, né? Muita gente fala assim, mas Dani, se o meu processo foi negado de troca de status, significa que eu fiquei ilegal e tô sendo deportado? Não. Gente, O importante é que você assim. não tenha negado por fraude, você mandou documento falso, você alterou o extrato bancário, enfim, esse tipo de coisa é diferente. Se a imigração encontra uma fraude, aí é negado com uma consequência. Mas, normalmente, por exemplo, a imigração decidiu que eu
eu não tenho vínculo com os Estados Unidos, com o Brasil, desculpa. Ok, uma negação, mas nada que te preclua voltar para os Estados Unidos, claro que não imediatamente. Eu vou para o Brasil amanhã, volto na semana que vem. Tem problema? Tem. E muito. Então, é uma questão de, sabe, de mais uma vez, voltando à palavra planejamento, organização, mas é muito importante ter, não é contratar a Flávia, não é isso, é contratar um profissional que faz isso, porque no final do dia eu tenho uma licença, eu tenho uma preocupação que eu tenho que ter com a ordem dos advogados, então não é fazer proclamação do advogado, mas é uma proteção ao consumidor. O cliente tem essa proteção. A proteção ao consumidor, onde se há um erro, certo? Tem como reverter, porque o advogado ou vai falar que cometeu o erro, certo? Porque um advogado ético vai falar, olha, eu cometi um erro. Todo mundo é humano, pode cometer um erro, mas tem um recurso para o cliente. Então isso é muito importante. Tem muita coisa acontecendo na imigração hoje em dia que antes eu falava pro pessoal, relaxa, faz sozinho. Não que eu falava relaxa, faz sozinho nesse contexto, mas eu não tinha tanta preocupação. Eu não tinha casos que não tinham problemas, mas agora, talvez por causa da administração, as coisas estão mais restritas, né? Estão passando mesmo, mais né? o pente fino. Literalmente, o que está acontecendo agora é o pente fino. Então, o custo-benefício de fazer sozinho, usar, sabe? Eu vi na internet. Gente, a internet eu adoro. Terra sem lei, mas é uma terra sem lei. Uma coisa que me perguntam muito, Flávia, por exemplo, na troca de status aqui dentro dos Estados Unidos, a pessoa pode usar um sponsor americano? Sim, pode. Não tem problema. Não tem problema, pode usar. O que eu tenho visto recentemente, isso é uma coisa nova que a gente está vendo nesses pedidos de mudança de status, é que eles estão querendo ver que a pessoa realmente está contribuindo para o suporte da pessoa. Então, assim, não é só mandar o documento assinado falando que vai dar ajuda e o extrato bancário, uma carta. Eles estão querendo ver ações. Tipo o quê, Então, por exemplo, transferência de dinheiro. O seu sponsor falou aqui que vai te dar tanto por mês. Cadê o comprovante? A nossa resposta, no momento que isso é novo, tá? Uns 2, 3 meses que a gente tem eu já vi esse tipo de questionamento em pedido de evidência. A nossa resposta, e até agora deu certo, graças a Deus, é que a contribuição só vai começar quando a pessoa puder estudar. For aprovada e começar a estudar, certo? Mas eu tenho visto uns questionamentos muito assim estranhos e eu não sei se é uma fishing expedition, eles estão tentando pescar, encontrar alguma coisa. Eles estão bem mais exigentes mesmo, né? Essa é a questão. Tanto que eu brinco com o pessoal que antes a gente fazia a mudança e extensão do visto bem baratinho, porque era maneira de atrair o cliente. Hoje em dia tá dando tanto trabalho que... dá trabalho. Então, o processo imigratório dá trabalho. Não pensa que é uma coisa assim. Se fosse simples, todo mundo fazia sozinho, não é? Mas não é simples. Tem questões, tem particularidades, tem que colocar provas no seu processo também para enviar para imigração. Tudo isso tem que ter cuidado, não é qualquer pessoa que pode fazer. E ficar ilegal nos Estados Unidos porque não fez o processo adequadamente, eu acho um pecado. É verdade. É um pecado porque não tem justificativa, é um processo... Se for bem feito e se vocês fizerem corretamente, é um processo tranquilo que te dá tempo de estudar, encontrar aquele famoso emprego para patrocinar para um green card ou encontrar o amor da sua vida. Nunca se sabe, mas o ponto é, você tem um estado legal aqui, você tem o duration, o DS, que te dá a oportunidade de respirar. Isso é verdade. Ser negado isso por não querer gastar XYZ é bobagem. É bobagem. Perguntinhas rápidas que o pessoal faz, por exemplo. Cheguei aqui nos Estados Unidos como turista, pensando já numa troca de status, e fiz carteira de motorista nos Estados Unidos. É bom ou ruim? Carteira de motorista não afeta. Não afeta nada. Ok. Afeta. Cheguei aqui nos Estados Unidos com visto de turista, decidi fazer Tax ID. É bom ou ruim para o processo? Não recomendo. Não recomendo. Beleza. Cheguei aqui com visto de turista, tenho filhos e matriculei meu filho em escola pública. Absolutamente não. Não. Absolutamente. Você viu a diferença? Ou crescendo? Faz a faculdade. Faz a faculdade não. Pega a licença sem problemas. Fazer o Tax ID não recomendo. Mas matricular o seu filho numa escola pública enquanto você está aqui com o B pode ser fatal para o seu caso. Isso é um problema mesmo, né? Outra coisa, cheguei aqui nos Estados Unidos com visto de turista e resolvi aplicar para o Medical, que é um programa de saúde gratuito. Absolutamente não. Que tem em Massachusetts também, que é acho que é o Massa Health, acho que é o nome. Que inspirou o Obamacare. Exato, esse mesmo. Então, também não. Absolutamente não. Benefícios públicos, especificamente agora nessa administração, qualquer coisa com benefício público, escola, programa de saúde, pode ser fatal para o caso.
Pode ser fatal mesmo, né? Outra coisa, a pessoa veio com visturista, com família, aí o marido, tem esposa e o marido decidiu fazer cadastro no Uber, pra trabalhar no Uber, só que ele não tem permissão de trabalho. E ele colocou um número qualquer lá de social. Isso pode também prejudicar a pessoa? Olha, essa é outra resposta de advogado. Depende. Depende. Eu vou começar com a coisa mais básica, é que a pessoa está aqui no visto de turista, consequentemente, você não tem autorização de trabalho. Isso é uma violação das regras de imigração, tá? Então, eu não posso falar que está ok, porque é uma coisa, eu estaria advogando a pessoa cometer atos que são em violações das regras imigratórias. Agora vem o porém. Porém, não há cruzamento do departamento do IRS, que é o leão, né? Não há cruzamento do leão com a imigração. Também há sigilo bancário, certo? Então existe uma ordem da justiça, né? Uma intimação para poder mexer na sua conta. Então, tecnicamente, não tem como a imigração saber. Isso, mais uma vez, não significa que está correto. O que eu posso dizer é que não há cruzamento com o imposto federal ou estadual e também não há cruzamento com a sua conta bancária. Mas isso pode te afetar no futuro, na aplicação de trabalho, por exemplo, de green card por trabalho. Isso aí são cenas para os próximos capítulos, porque sim, pode ser um problema no futuro. Mas assim, de imediato, todo mundo acaba inventando número no Uber ou no Lyft, etc. Isso acontece muito e muita gente pergunta sobre trabalha, isso. Mas eu não posso endossar isso porque é uma violação das regras, mas não há cruzamento. Então essa é a resposta de advogado, depende. Depende muito, mas que pode prejudicar vocês depois no futuro. Com certeza. Em outros processos de legalização. Outra coisa que perguntam, cheguei nos Estados Unidos com visto turista, abri conta no banco, posso? Pode, sem problema nenhum? Sem problemas. Recebi cheque nessa conta de empresa americana, cheque nominal. Bom, mais uma vez, há o sigilo bancário, certo? Então, você botando os problemas mais difíceis. Não, essas são as perguntas bombas. Não, há sigilo bancário, então só se houver alguma coisa. Então, por exemplo, os meus brasileiros, eu nunca vi a imigração ou o Department of Homeland Security ou alguém ir buscar a fundo a vida dos meus clientes. Os meus clientes do Oriente Médio, completamente diferente. Eles já vão pesquisar bem mais a fundo. Completamente diferente. Então, depende também do país de origem da pessoa, certo? Nesse caso, eu não vejo, mais uma vez, não é correto, mas eu nunca vi o cliente ou o cliente potencial ter problema por causa disso. Mas é sempre bom evitar, porque como sempre diz, nunca se sabe o que pode acontecer, né? Eles podem pesquisar, aliás, investigar mais a fundo e aí se descobrir alguma coisa pode ser prejudicial para o seu processo. Então evitem tudo que puder evitar durante um processo de troca de status. É melhor. Sabe o que eu recomendo evitar? Que eu vejo muito nas redes sociais, eu acho assim, loucura, suicídio. É o pessoal postando perguntas assim, estou indo para os Estados Unidos, eu quero trabalhar ilegalmente. Isso é fácil trabalhar de verdade, Uber, é fácil trabalhar de Lyft. Ou colocar assim, quero alugar uma conta de alguém. Eu vejo muitos nos grupos de brasileiros e eu acho que isso é uma coisa muito séria. Porque, o grupo é fechado. Fechado pra quem? Pra quem, exato. Isso que eu falo pro pessoal. Cuidem muito que vocês expõem na internet. Porque vocês estão aqui como imigrantes. Então, cuidado. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam. E, assim, nunca se sabe, é um grupo do WhatsApp, mas até que ponto? Esse grupo... Até porque as pessoas falam muito assim pra mim, por exemplo, que como eu tenho green card, assim, mas Dani, você tá ok, né? Na verdade, só porque eu tenho green card não quer dizer que eu tô ok, não. Se eu fizer qualquer coisa, você nem pode me deportar. Você perde, e a pessoa perde green card. Exato. Então, não me salva de nada, viu, gente? Tem que manter sempre, fazer o mais correto possível as coisas aqui. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de violação... sim, é violação, mas eu acho que a pessoa tem que ser o mais discreta possível, porque é o tipo de coisa que pode dar problema e problema sério. Problema sério depois. Fiz aí as perguntinhas que vocês me pediram pra fazer sobre troca de status, sobre como isso impacta numa troca de status. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque foi todas as perguntas que vocês me pediram. Tudo que vocês falavam no Instagram lá. Por favor, isso, Dani, isso. A Flávia responde porque ela é advogada e ela sabe. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo curtinho aqui com a Flávia, mais um vídeo de perguntas e respostas rapidinhas, pelo menos para informar um pouquinho mais vocês sobre o processo de troca de status, que é bem importante, que a gente tem que ter atenção. Então tá mais um vídeo direitinho pro canal e a gente vai gravar mais um outro, eu e a Flávia, para mais um vídeo aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir o canal, não deixa de se inscrever no canal também e de comentar se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, tá bom? Beijo! Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, Flávia!